Conseguem ver? Tela cheia? Sim, aí eu vou fechar o chat enquanto. Ele. Com você. Ok. Bom, eu vou, como a professora Jack Bed já acabou de mencionar, né, eu vou falar só um recorte da Amazônia, especificamente no Pará, né, e mais ou menos vai ser o recorte do recorte, né, mais especificamente também aqui na região do oeste do Pará, e algumas informações de outras regiões daqui da Amazônia, né, como o Amazonas e o Pará no geral, de algumas informações que eu fui tendo ao longo, não só da minha trajetória acadêmica, mas que eu já presenciei ao longo da minha vida toda, né. E aí, primeiramente, vou fazer um balanço geral, né, explicando o que é a Amazônia Legal. Né? A Amazônia Legal ela é uma área, né, que ocupa mais da metade, uma área florestal, na verdade, né, que ocupa mais da metade do território brasileiro. E ela engloba 9 estados, que no caso é o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Ou seja, ela ocupa toda a região norte do país, daqui do Brasil, parte, né, da região centro e uma pequena porcentagem da região nordeste. Além disso, a Amazônia em si, né, a floresta, a densidade, o tamanho da floresta, ela engloba também alguns outros países, né, fora daqui da região, daqui do Brasil, e que no caso, né, aqui na América Latina, e que é, né, denominada como Amazônia Internacional. E aí, no caso, alguns esses países são, né, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. E basicamente é isso. Além disso, também, o termo em si, né, da Amazônia Legal, ela nasceu, esse termo, né, Amazônia Legal, ela nasceu no período do governo do Getúlio Vargas, em 1953, né, com a criação da lei de 1806, de 6 de janeiro de 1953, que teve, né, o objetivo da criação, que teve, né, um artigo nessa lei falando sobre o plano de valorização econômica da Amazônia, que o objetivo dela, né, era incrementar e constituir, né, um sistema de medidas, serviços, empreendimentos e obras destinados, né, para implementar o desenvolvimento da produção extrativista e agrícola, pecuária, mineral, industrial e das relações de troca no sentido de melhores padrões, né, de vida e bem-estar econômico das populações da região e da expansão de riqueza do país. E com isso, né, foi criada a Superintendência de Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Essa instituição, esse órgão, né, do governo, ele já foi extinto. Logo no decorrer das outras gestões, principalmente na época que já teve, né, historicamente falando, né, na época já da ditadura militar e tal, dos governos, né, militares que tomaram conta do Estado, eles acabaram, como é que eu vou dizer, enfim, eles acabaram desinstalando o órgão, né, do governo e foram criando outros órgãos pensando nessa, nesse plano de desenvolvimento que seria implementado na Amazônia. E aí, eu não vou aprofundar muito nessa questão, porque especificamente nessa época, no caso do Getúlio Vargas, foi criado o objetivo central disso tudo era com que colocasse, né, outras formas de integrar a Amazônia economicamente
junto com as coisas que estavam acontecendo no país. E aí, especificamente, né, a Amazônia, ela passou por alguns períodos históricos que tiveram uma grande, digamos assim, uma grande, enfim, economicamente falando, uma grande, eu não estou conseguindo lembrar a palavra, mas é isso, assim, que ajudou nesse sentido econômico de exportar matéria-prima, né? Matéria primária, no caso. E a primeira uma delas foi a goma de borracha, né? Que ocorreu em 2 períodos da história daqui da Amazônia, principalmente aqui na região do Pará e na região do Amazonas. Eu não consegui acompanhar ao longo da minha trajetória, né? E do que eu tive acesso em relação à história da Amazônia, as outras regiões, como no caso do Maranhão, como no caso do Amapá, né, o Mato Grosso, mas especificamente aqui no Pará e no Amazonas, a produção e extração, né, da seringa, do látex, que é proveniente, né, de uma planta chamada seringueira. E aí, com esse látex, eles passavam por um processo químico que transformava, né, em uma goma de borracha e que era transportada para a Europa para a produção de outros objetos, né, que no caso, enfim, pneu de carro, por exemplo, né, que era uma coisa que estava sendo desenvolvida na época, que já estava acontecendo a Revolução Industrial e tudo mais. E aí foi uma época em que, principalmente as cidades e alguns pontos de produção de borracha, da goma de borracha em si, teve muitas pessoas tiveram acesso a um grande recurso, principalmente que eram donos dos territórios, né? E aí, nessa época também, aqui teve uma grande migração de pessoas que eram do Nordeste para cá, que o governo também estava fazendo, né, uma grande publicidade em relação a isso, de que ia dar melhores condições de vida para os trabalhadores, caso viessem para cá para trabalhar nessa área de extração da seringa e do látex, no caso, das seringas. E aí essas pessoas também ficou popularmente conhecido como seringueiros, porque eles, enfim, tinham um sistema todo de enfim, um sistema todo de posição social, assim, entre os empregados e os chefes, né, no caso. Só que quem é que mais ficava concentrado economicamente, quem é que tinha o maior lucro em cima disso, não eram os seringueiros, eram os donos, né, das terras dessas plantações, no caso. Além disso, também, conforme foi passando, teve a crise da borracha, que ficou conhecida aqui na região, porque, enfim, a Europa encontrou uma outra forma de produzir borracha, e aí a seringa, essa forma, né, que a Amazônia fazia, né, da venda da goma de borracha, ela acabou caindo drasticamente. E aí, com isso, houve essa implementação na época do Getúlio Vargas. E, enfim, o órgão, né, no caso da época do Getúlio Vargas, ele teve vários atravessamentos, estava sendo acusado com envolvimento de corrupção na época e foi um dos motivos de ter sido extinguido o órgão. E aí, já na época que os governos militares começaram, né, a governar o país, criou-se 2 projetos de abertura de estrada, e principalmente já era pensando nessa implementação de industrialização, né, de colocar indústrias e fábricas aqui na região. E aí uma delas que ficou historicamente bem conhecida foi a abertura da Transamazônica, que liga Belém a Brasília, Brasília a Belém, né?
que foi construída em 1972, e a BR-163, que liga Cuiabá até Santarém do Pará, que é a cidade onde eu moro. E aí, enfim, o que eu acompanhei em relação à história, né, da abertura dessas estradas é que não se for respeitado, né, as comunidades as comunidades e os povos indígenas que residiam nesses lugares. E é muito complexo falar sobre isso, porque é muito grande, se a gente for parar para pensar, né, a quantidade de populações que viviam nessas áreas que foi desmatada para a abertura, né, dessas estradas. E aí houve também enfim, vários atravessamentos de conflitos, de morte também de populações, porque haviam-se povos isolados nessa época, havia-se muitos povos isolados, e com essa digamos assim, com esse, enfim, com o contato, né, com essas outras pessoas, acabaram contraindo doenças, e não só isso também, como também a própria violência em si, né, muitas populações acabaram, enfim, não só morrendo também nesse processo, mas também sendo cada vez mais expulso dessas áreas, assim. E aí, como eu já havia falado, né, na história da abertura dessas estradas, veio com ela também, ao longo do tempo, a vinda, né, da implementação do agronegócio. E, principalmente aqui na cidade de Santarém, veio, né, a vinda da soja, a plantação de soja e milho, e entre os anos, enfim, de 1990 a 2000 também, nos anos 2000 também aqui em Santarém, foi implementado, construído, né, em cima de uma praia, e que também é considerado um lugar sagrado para os povos antigos que aqui viviam, né, uma empresa multinacional chamada Cargill, e que tem causado vários impactos em comunidades, que eu vou falar logo em seguida. Só que antes disso eu vou falar sobre alguns atravessamentos que aqui na Amazônia em geral, principalmente aqui na região onde eu estou, tem passado, né? Uma delas é a usina hidrelétrica de Belo Monte, que ela também ficou, que eu ouvi bastante ao longo da minha adolescência e tudo mais, que, enfim, a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela foi construída quando ela estava nesse processo de construção. Muitas comunidades também que moravam, comunidades que residiam nesse local, foram obrigadas a sair desse local, porque sempre é assim, toda vez quando vem alguma empresa, algum projeto de desenvolvimento para cá, a sensação que a gente tem é isso, né? Que sempre não é a sensação, porque realmente acontece. De falar, olha, a gente tem um projeto, esse lugar ele pertence à União e tudo mais, e, enfim, acontece a expulsão ou então intimação de fazer com que as pessoas que moram nesse local se retirem. E aí, muitas pessoas ficam em condições de ficar sem moradia, ou se permanecer nesse local começa a ser impactado, porque para a construção enfim, de uma indústria como, enfim, a usina hidrelétrica, causa impactos socioambientais, não só socioambientais, como que, enfim, que causa impacto tanto para as pessoas que moram no local, como a própria natureza também, né? No caso, a flora e a fauna. E aí foi o que aconteceu com a usina hidrelétrica de Belo Monte. E uma desses impactos que aconteceu, né, foi que centenas de moradores da região da Volta Grande do Xingu, porque, enfim, ela fica mais ou menos ali na região do Xingu, e aí muitas famílias tiveram que deixar suas casas, né, para dar lugar às obras,
E quando a gente fala que quando eles deixam de deixar esses lugares, não, na maioria das vezes nem é porque quer, é porque a pessoa ela, né, acaba sendo obrigada mesmo a sair por questões de conflito, ou até mesmo de, enfim, passa por questões de assédio e tudo mais. E foi uma das coisas que eu ouvi bastante na época, que estava tendo essa movimentação contra a construção da usina de Belo Monte, né? E a usina, ela também dividiu os indígenas, né, criando conflito entre os povos, né, na busca por terra e comida, porque, como havia dito, né, após a construção, ela impactou muito a flora e a fauna. Então, consequentemente, principalmente quem mora próximo, né, ao rio, passa a não ter mais acesso, por exemplo, ao peixe, que é não só o peixe, mas outros bichos de caça que vivem no rio, por exemplo, e na floresta, acaba saindo desse lugar ou acaba também sendo impactados por esse processo também. E o fluxo populacional gerado pela obra também aumentou os índices de violência nos municípios, atingindo diretamente pela hidrelétrica, que no caso foi Altamira, Vitória de Xingu, senador José Porfírio, no caso. A usina comprometeu o escoamento natural do rio Xingu, né, o que afeta, né, gravemente a flora, a fauna e a flora local, como eu já havia falado. E a linha de transmissão também que escoa a eletricidade de Belo Monte, ela passa praticamente na porta de algumas comunidades, mas não entra. Ou seja, a construção da usina, ela não foi para implementar a energia na comunidade local, nas populações que vivem nesse território, mas sim para outros locais que nem fazem parte daqui. Então, basicamente, é isso, assim. Não foi uma como é que a gente diz, uma democratização, né, a acesso a não só a rede de comunicações, como também a energia, né. Então, basicamente foi isso, assim. As populações que vivem num local não tiveram acesso a essa energia, e essa energia ela foi construída pensando em, enfim, promover o acesso para outras regiões e não as populações que estão vivendo nesse local, nesse território. E além, depois também da usina depois da usina, também tem a questão da mineração, que é uma outra situação que está acontecendo, que tem aumentado cada vez mais o fluxo aqui na região da Amazônia, e principalmente aqui no Pará. Um dos processos históricos que teve, né, que causou bastante repercussão para o Brasil, que foi também a mineração que foi conhecido como a Serra Pelada, né? Que teve um grande fluxo de pessoas naquela região que estava localizada ali na região sul do Pará, na região sul daqui do Pará. E aí eu não consegui a imagem, mas eu não sei porque eu não coloquei aqui, mas tem uma imagem, se vocês forem procurar na internet, né, pesquisar sobre Serra Pelada, vai aparecer algumas imagens de um fluxo muito enorme de pessoas procurando ouro. E é bem impactante, porque geograficamente dá para ver o quanto a área ela foi desmatada, né, para que houvesse essa extração. E aqui tem algumas outras imagens essas imagens que estão aqui comigo, elas são imagens recentes, né, que aconteceu na terra Yanomami, por exemplo, essa imagem 1, que foi uma outra notícia, né, que teve bastante repercussão. Se eu não me engano, foi 2022 a 2020, entre 2022 e 2023, né, que, enfim, mostraram o drama que os povos do território Yanomami estavam passando em decorrência da mineração ilegal, né, e que já é um processo de muitos anos assim que vem acontecendo nessa área, que fica localizada ali no estado do Amazonas. E
Uma das principais problema humanitário que aconteceu com eles, né, foi a doença da malária, contaminação com mercúrio e a desnutrição também, né, de crianças e dos próprios adultos, idosos que moravam ali próximo, e também a violência que acontecia, que partiam, né, dos próprios garimpeiros com essa população. Que, enfim, o garimpo, ele basicamente é isso, né? Ele envolve muitas camadas sociais, assim, e é muito complexo de explicar porque, primeiramente, é entender como é que funciona a cabeça de um garimpeiro e como é que funciona a cabeça, né, das pessoas que moram em territórios tradicionais, que são visões totalmente diferentes, assim. É, a ideia que se tem sobre, enfim, a exploração dos minérios aqui na nossa região é que tem essa venda, a venda dessa propaganda, né, de que quando a pessoa ela se mete nesse meio de fazer extração de minério, ela vai mudar de vida, ela vai usufruir riquezas e tudo mais, e nem sempre é assim que funciona. Principalmente porque dentro do próprio garimpo, sendo ele legal ou não, tem uma construção social ali envolvida que acaba fazendo com que os próprios garimpeiros sejam vítimas também de todo esse processo. Não só os povos tradicionais, como todo mundo no geral, né? E fora ainda também o problema drástico que vai acontecer na própria, na própria biodiversidade, né, do local, como aparece nas imagens. E, bom, além de tudo isso que eu mencionei sobre o garimpo ilegal e, e o garimpo no geral, né, muitas regiões daqui do Pará têm sentido o impacto, inclusive no Alto e Médio Tapajós, que aqui no Pará tem o Rio Tapajós, né, a bacia do Rio Tapajós, que é um afluente de água doce, e ela é dividida em três regiões, né, que é o Alto Tapajós, o Médio Tapajós e o Baixo Tapajós. Aonde a minha cidade se encontra, ela fica no Baixo Tapajós, e que é uma região que não tenho tido informação se tido tem sido impactado pelo garimpo ilegal. Mas no Alto e Médio da Tapajós é uma área que está assim acirrado, assim, de questões de conflito, e em questão desses garimpos ilegais, que nem sempre a fiscalização consegue, enfim, barrar, porque é um conflito muito grande, assim, muitas dessas pessoas que estão envolvidas, né, nesse ato criminoso, eles estão armados, estão, enfim, colocando populações em alto risco, enfim, com ameaças e tudo mais, e as comunidades que ficam localizadas próximas aos locais onde eles decidem explorar são extremamente assediados e bem, enfim, passam por situações inimagináveis, assim, de, enfim, de problemática mesmo, de conflito e, enfim. E aí, ao longo do ano de 2021 e 2022, aqui na minha região, aqui próximo à minha cidade, tem uma vila chamada Vila de Alter do Chão, que é uma vila que ela foi construída, né, dentro desse processo colonizador, em cima de uma aldeia chamada Território Borari, né, dos indígenas Borari. Mas a região, essa vila exclusivamente, tem uma quantidade, tem recebido ao longo dos anos, né, muitas visitas turísticas, principalmente por causa da beleza natural que tem no local, né, e das variadas praias que tem residente nesse local.
e principalmente o rio, né? No caso, o rio Tapajós, ele é um rio verde. Então, quem olha acha que é mar e tudo mais, mas não, é água doce. E aí, ao longo do ano de 2021 e 2022, observou-se que parte da praia, o rio da praia estava com cor barrenta. E aí não se sabia se era decorrência da chuva ou se era o Rio Amazonas que estava tomando o local, estava acontecendo alguma alteração biológica no local. E aí foram ao FOPA, né, se eu não me engano, não sei se é o FOPA ou alguma outra instituição na época foi fazer só sei que fizeram uma coleta do rio. E aí quando fizeram a coleta desse rio e foram fazer, né, a testagem e tudo mais, viram que o rio ele estava altamente contaminado de mercúrio. E aí começou a ter essa repercussão na mídia, inclusive, né, que a praia, que é considerado, né, popularmente como Caribe Amazônico, estava sendo contaminada pelo rio, pelo procedimentos do garimpo, decorrente do garimpo ilegal. E aí foi que começaram a dar mais visibilidade também para comunidades indígenas que estavam sendo impactadas por isso, que no caso era principalmente povos indígenas da etnia Munduruku, que já havia há um bom tempo, já vinha mostrando várias imagens do rio sendo tomado, procedimento do garimpo, e que também nem eles estavam passando por um problema sério também de saúde, porque já estavam contaminados por mercúrio, e que também não estavam conseguindo nem ter acesso mais aos recursos da água mesmo, assim, para fazer coisas básicas durante o dia. E aí, além da questão do minério, também tem o agronegócio que veio para cá, que principalmente aqui na cidade de Santarém, né, como eu já havia falado antes, teve a implementação do porto, né, do escoamento de soja e milho, e esse porto é liderado, né, pela multinacional Cargill. A Cargill, a primeira coisa que eles fazem é a implementação do porto. Depois que faz o porto, aí vem as migrações, que foi o que aconteceu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Com isso vem a imigração, né? Anteriormente, como eu havia falado, no primeiro momento que teve, por exemplo, da goma da borracha, teve essa grande migração de pessoas que residiam no Nordeste. E agora, atualmente, o que está acontecendo é essa migração de pessoas que moram na região Sul e Sudeste, que são quem trabalha, né, principalmente nessa produção de monocultura, no caso, da soja e do milho. E aí essa imagem aqui do Planalto Santareno é uma área que mostra como é que funciona, né? A forma de produção que eles fazem, que basicamente é desmatar. Então, eles desmatam uma área, hectares, no caso. Essa aqui é só um recorte de uma imagem, mas se for olhar no satélite, é uma área enorme. E aqui aparece, né, de um lado, uma reserva florestal e a do outro é uma área desmatada que foi, enfim, feita pelos que a gente chama aqui no momento de sojeiros, né? E aí, o que está acontecendo atualmente também aqui na região é queimadas criminosas nessas reservas. Porque, primeiramente, isso, assim, eles desmatam a área e faz todo um processo de grilagem, que é uma coisa que já aconteceu bastante aqui na região. Então, a maioria dessas áreas que hoje está fazendas de soja, um momento teve uma ação criminosa, né, de desmatamento na região, e que acabou sendo compactuada também com próprios
servidores públicos que estão vinculados ou que foram eleitos, né, em uma eleição na prefeitura ou no estado daqui do Pará, e que acabaram legalizando alguns desses territórios, algumas dessas áreas que foram, ou algumas nem tão legalizadas, eles continuam fazendo esses trabalhos de plantação de soja. E o que acontece? Algumas áreas tipo, que vivem, que têm um contato direto com essas plantações, porque eles usam um agrotóxico. E o agrotóxico que é utilizado nessas plantações para que faça com que a produção seja mais rápida, causa sérios problemas com as pessoas que estão envolvidas e que estão residindo próximo ao local, né? Que já foi testada, porque aqui próximo da região de Santarém, as principais cidades e vilas enfim, estão produzindo isso na região do Planalto, Mojuí, Tabocal e Belterra. E aí, o que eu já ouvi falar, principalmente de pessoas que moram próximas, né, que moram nesses locais, é que a expectativa de vida, a saúde dessas pessoas, ela está sendo muito prejudicada. Intelectualmente, porque o agrotóxico enfim, ele intensifica Alzheimer, ele também dá sérios problemas respiratórios. Se forem procurar, inclusive, na internet, vai aparecer algumas notícias referindo a isso, né? Principalmente na cidade de Belterra, que já teve escola sendo obrigada a liberar os alunos por conta das partículas do agrotóxico que estava tomando conta da área, e eles precisaram ficar, enfim, em suas casas, se protegendo dessa contaminação do ar, e fora ainda a contaminação do próprio solo, né, que vai acontecendo. E aí, teve uma época também que estava tendo várias fiscalizações em relação às queimadas, desde 2019, 2018, que vem acontecendo essas queimadas aqui na região. Já foi vista que em áreas desmatadas, logo após ser desmatado, alguns meses depois, o local já estava sendo, enfim, como é que eu vou dizer, já estava com plantação de soja. Então, as pessoas vão fazendo assim esses atos, sabendo que não vão ser pegos por isso, porque acaba tendo esse apoio político no local. E a Cargill, especificamente, também, ela já tem um tempo que ela está com licenciamento ambiental vencido, porque ela não consegue comprovar o impacto que ela vem causando na região daqui de Santarém. Principalmente, uma delas, né, no entorno, inclusive, porque já está tendo poluição no rio, não só proveniente da cidade, mas também da própria empresa que vem causando, né? E essa área aqui que aparece, essas canoas, esses barcos, é um reflexo disso, né? Que já foi diagnosticado, né, por pesquisas, se eu não me engano, da UFOPA, de que essa acumulação de algas aí no entorno, ela tem sido ocasionada pela própria empresa. E aí fora ainda também é que o porto em si, né, da Cargill, ele é fluvial. Então, passa vários navios de carga, né, de soja. E esses navios, principalmente na época de cheia, acaba atingindo também comunidades ribeirinhas, porque elas ficam próximas da beira do rio. E aí, enfim, quando às vezes a própria, enfim,
quando o navio passa no local, acaba ocasionando vários prejuízos a comunitários, né, nas casas dos comunitários que moram próximos da beira do rio, que no caso são comunidades ribeirinhas. E aí, uma outra questão que está acontecendo aqui na região de Santarém, e que é um projeto da construção da Embrapes, que é um outro porto, que é semelhante ao porto, né, a esse porto da Cargill. Uma outra questão também sobre a Cargill é que ela, enfim, quando ela foi construída para cá, foi pensando dela ser, né, trazer desenvolvimento para a área, trazer mais emprego para as pessoas que moram aqui na cidade e no entorno. Só que, na real mesmo, a empresa está cheia de processos trabalhísticos. Inclusive, uma dessas pessoas que está no meio desse processo é a minha própria mãe, porque a minha mãe, enfim, a minha mãe ela sempre trabalhou em cozinha de embarcação, né, dessas empresas. E aí a última empresa que ela trabalhou foi na Cargill, isso porque ela sofreu um acidente de trabalho e eles fizeram várias ações misóginas, do tipo fazer com que os empregados enfim, como é que eu vou dizer? Fizessem testemunho, né, de ações que mentissem, né, no testemunho, mas, enfim, minha mãe nunca conseguiu comprovar, mas fizeram, enfim, essas mesmas pessoas que acabaram fazendo um testemunho falso, né, a favor da própria empresa, acabaram sendo demitidos depois. E não é só minha mãe que está com processos assim, envolvendo acidentes de trabalho e também, como é que eu vou dizer, o próprio desgaste mesmo corporal, corporal, desgastes físicos, né, que muitos trabalhadores sofreram em relação à carga, né, a grande carga que a empresa exigia dos trabalhadores. E ela está cheia de processos, assim, são milhares de processos que a Cargill ela tem tido com os trabalhadores que acabam adentrando na empresa. E a maioria das pessoas que entram para trabalhar lá, eles acabam saindo todos, enfim, com problemas de saúde também. E aí, voltando, a Embrapes, no caso, né? A Embrapes, ela é um projeto, né, de construção, né, de um porto no Lago do Maicá. E esse projeto, né, ela é mais um meio de transportar grãos oriundo do Mato Grosso, né, que percorre, né, pela região daqui do norte. Só que está tendo, eu não sei como é que está o processo, mas ele não foi construído porque conseguiram fazer a titulação do território, né, porque até então, na época que estavam querendo fazer essa construção, aí as pessoas, os remanescentes quilombolas, né, da Pérola do Maicá ainda estavam passando por esse processo de titulação da terra. Inclusive, eu não sei como é que está agora, mas eu acho que eles conseguiram titular a maioria da área, né? E aí, todos os comunitários foram contra a construção da Embrapes, porque ia acontecer, conforme ela fosse construída, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Cargill, né? Quando a Cargill ela foi construída, ela causou um grande impacto geográfico, né? Além de ela ter sido construída em cima de um sítio arqueológico, porque não cheguei a falar, mas a cidade de Santarém, ela é considerada, né, a cidade mais antiga do Brasil, porque antes da colonização vir, né, existiam os povos indígenas e era uma área enorme, né? A cidade inteira ela é um grande sítio arqueológico mesmo, que havia milhares de povos, mais de 100 mil povos indígenas residentes aqui nessa área e que foram brutalmente
impactados, né, no processo da colonização. E era um tipo de povo, né, que era conhecido como a formação política, né, da população, que era, no caso, os Tupaiús e os Tapajós, era uma formação política conhecida como cacicado, né, onde tinha uma grande representação política e várias representações políticas, né, e agrupamento de várias etnias, né, indígenas, que no caso eram os Tupaiú, o Tapajó e os Munduruku, que existiam aqui. Só que, né, e que isso tem sido cada vez mais detalhado, né, dentro das pesquisas arqueológicas que têm sido feitas aqui na região, e que já foram diagnosticados, inclusive, né. E, enfim, quando a Cargill ela foi construída, né, foi diagnosticado isso, que ali onde ela foi construída em cima de um sítio arqueológico e em cima de uma praia, que era a Praia Vera Paz. E a Praia Vera Paz, eu não consegui fotos antigas, né, mas ela era uma praia popular, ou seja, é uma praia que a maioria das pessoas que moravam na periferia daqui de Santarém frequentavam o local bastante. E que essas pessoas acabaram perdendo o acesso a esse lazer por conta da construção da empresa, né? E a mesma coisa, né, pode acontecer com a Embrapes, porque a construção que eles queriam fazer era no Lago da Pérola do Maicá. E no Lago da Pérola do Maicá, ela é uma área também que serve de lazer para os próprios comunitários e para as pessoas que moram ali na região, né? Porque aonde está localizado o Maicá, ela é considerado periferia também. E apesar disso, porque aqui em Santarém tem essa questão também, né? É muito diferente de outras regiões do Brasil, que essa noção de periferia, né? A periferia daqui são locais onde ainda tem o acesso à floresta. Então, áreas florestadas aqui, elas são consideradas como lugares periféricos. É muito louco isso, mas é dessa forma que acontece aqui. E aí, o Lago da Pérola do Maicá também acontece o chamado turismo ecológico, né, onde eles têm recebido turistas também para fazer, enfim, passeios pelo lago. Além desses passeios também tem o manejo de pesca também que é feito no local, então o próprio alimento dos comunitários e das pessoas que moram no entorno, né, é um subsídio, né, de alimento, é um local de alimento deles e de lazer também. E aí, isso. Eu não, esse projeto ainda anda em curso. A cada momento eles estão querendo fazer com que seja construído no local, mas está tendo essa resistência, né, dos moradores que residem nesse local. Um outro problema que está acontecendo aqui na nossa região também é a estiagem do Rio Amazonas. O que é a estiagem? Tem uma época do ano em que passa de 6 a 6 meses. Então, um ano tem 12 meses. Então, de 6 meses, o rio Amazonas está no nível alto e nos outros próximos 6 meses ele está no nível baixo. Só que o que está acontecendo agora? O rio em si, ele nunca ficou tão seco como está ficando agora. E a gente tem sentido, né, a cada ano esse impacto, né, que está acontecendo aqui, porque o período que o Rio Amazonas e o Rio Tapajós eles estão no nível baixo é na época de verão. E aí é na época também que aparecem as praias daqui e que aparece igarapés e tal, em algumas áreas de comunidade, no caso, comunidade de várzea, né, que é considerada popularmente conhecida como comunidade ribeirinha, só que aqui na região de Santarém eles se autodenominam como varjeiros, né? Então a gente tem falado esse termo, né, comunidade de várzea. E aí essa primeira imagem aqui que aparece várias casas embaixo são
comunidades da região do Amazonas. Então, o que eu tenho percebido, não só através da minha pesquisa, mas que tem sido o que eu consegui ter acesso também pelos meios de comunicação, né? É que comunidades que estão próximas de cidades grandes, como que são consideradas como capital, ou então uma cidade que representa o estado em si, as comunidades ela têm sentido muito mais impactos. E por quê? Porque elas têm a maior concentração de empresas como a Cargill e como a questão do próprio desmatamento, né, do agronegócio e de mineração. Então, elas têm sentido muito mais esse impacto socioambiental que está acontecendo na região. E foi o que a gente percebeu, né, no caso de comunidades que são próximas à cidade de Manaus e à cidade de Belém. Mas isso não significa que, por exemplo, aqui em Santarém ela é a segunda cidade maior depois de Belém. E aí, o que eu tenho acompanhado, não só de comunidades onde parentes de meus moram, né, que é a Ilha do Tapará, mas também onde eu faço pesquisa, que é na região do Aritapera, eles têm, enfim, feito fotografias de como a região, de como uma área fica, sem, assim, de uma maneira que ninguém nunca imaginou que iria ficar, né? E aqui tem algumas imagens que evidenciam isso, né? No caso, essa aqui que aparece, né? O Jari do Socorro Arapixuna, o Quilombo do Arapimã, Pixuna do Tapará e São José do Arapixuna, que são áreas que, mesmo em época de seca, ele não ficava tão seco como está agora, né? Muito próximo de algumas imagens que a gente vê presente em Cerrado. E aí tem tido uma preocupação muito grande em relação a isso, porque muitas comunidades elas acabam ficando, os moradores que residem nessas áreas, eles acabam não tendo acesso, ficam ilhados, eles não conseguem sair de um local para o outro, porque o transporte principal é a canoa, é a rabeta, que a gente fala, né? Que eles usam a canoa e mais um motorzinho atrás que transporta. E basicamente é isso, assim. E aí fora do alimento, né? Porque eles acabaram tendo perca de muitos peixes, inclusive até botos, os botos, né? Que são aqueles animais que são parecidos com golfinho. E os botos, para além de ser um animal, né? Que, enfim, faz parte da biodiversidade do local, ele também é popularmente entendido como ser sagrado também, né? Não sei se vocês já tiveram acesso ao folclore brasileiro, a algumas histórias do folclore brasileiro, mas aparecem algumas imagens, algumas histórias, né, envolvendo pessoas que é seduzida por boto e tudo mais. Só que nas comunidades de várzea, comunidades que vivem, que são próximas de rio, no geral, daqui da Amazônia, eles consideram os botos como grandes guardiães de um local, né? E que está ali protegendo os animais que vivem que estão num local e observando se um pescador, por exemplo, ele está tirando, abusando, no caso, né? Do que é permitido retirar dali do local, né? Geralmente tem essa relação, né, entre os comunitários e os animais da região. E aí é bem triste ver essa situação, porque a gente nunca imaginou que ia acontecer e que tem acontecido a cada ano e que tem sido uma preocupação real dos comunitários. Ano passado, a Prefeitura de Santarém chegou a notificar que as comunidades de várzeas estavam passando por situação de emergência, porque eles não estavam tendo acesso a alimento, não estavam tendo acesso a água potável, enfim, eles deram assim, o mínimo de
de assistência pública, né? Mas é uma questão que tem preocupado, porque se a cada ano fica assim, em algum momento o rio ele vai acabar sumindo, né? E o rio, né, é considerado tanto o rio Amazonas como outros rios, porque aqui na Amazônia o que mais prevalece é o grande afluente, né, a bacia de água doce, e que ela está sofrendo, está tendo enfim, essa preocupação, assim, né, durante esse período, principalmente no período de seca. E esse ano de 2024 também a cheia, ela foi muito pequena. E aí já temos sentido, né, esse impacto de novo, tanto não só do rio, mas também do próprio calor, porque tem sido absurdo o calor aqui na região. E, e aí também tem uma outra coisa que aconteceu em Santarém, que foi a fumaça, né? Ano passado, a região toda do oeste do Pará, não só aqui no Pará, mas também em toda a região, muitas regiões da Amazônia, passou por essa cortina de fumaça, né, e que também foi considerado uma emergência também, porque a gente estava respirando um ar totalmente poluído. E aí, essas duas imagens, tem a imagem da Cargill, na frente da Cargill, tomada por fumaça, uma imagem de cima, né, da cidade de Santarém, e essa de baixo é a imagem de Alter do Chão, né, que também ficou tomado. E aí, que era em decorrência, né, dessas queimadas que estavam acontecendo em toda a região, né, fumaças que a maioria delas eram provenientes, né, de consequência de queimada criminosa. E aí, basicamente é isso. Uma outra questão que está acontecendo, só para não, enfim, entender que a gente só está vivendo e aceitando tudo isso, né? A gente tem um movimento que está acontecendo aqui na Amazônia, que é não só na Amazônia, mas também tem se expandido para outras regiões do país, que é o movimento Amazônia de Pé, né? Que tem levantado, né, um baixo-assinado de qualquer pessoa que seja daqui do Brasil, e esse baixo-assinado é para que seja legalizado, né, que uma lei, né, de nível, uma lei que foi construída, né, pelas comunidades tradicionais e movimentos sociais que estão preocupados de fato com essa questão ambiental que está acontecendo aqui na região, para que comunidades tenham mais direitos e a própria floresta em si, né, se mantenha em pé, porque a floresta ela só consegue se manter em pé se for pensar no modo de vida que comunidades tradicionais, que no caso, né, são comunidades quilombolas, comunidades várzea, agroextrativistas e aldeias indígenas, têm, né, em sua própria cultura esse saber, né, essa relação que tem com a natureza, que é muito presente, e essa consciência mesmo, né, porque eles na prática, na cultura mesmo, já têm uma prática sustentável, né, essa relação direta com a natureza, essa conexão que precisa ter o tempo todo, né, eles entendem bem mais que as pessoas que moram na cidade, por exemplo, como é que funciona a natureza, como é que funciona a floresta amazônica. E essa relação, né, com os próprios seres, não só os animais, como também os espíritos que residem na floresta. E aí aqui eu deixei algumas instituições que têm feito algumas, como é que eu vou dizer, que têm monitorado, né, e feito e publicado sobre essas questões ambientais que têm acontecido na região, né, que no caso é o IPAM, o IPAM, o INPA, a Sapopema, a FAS, o Fundo Brasileiro da Biodiversidade, o IAPE, né, o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, a própria UFAM, universidades, né, a Universidade Federal da do Pará, a UFPA, a ONG Saúde e Alegria, Guardiães do Bem Viver, que são algumas instituições que eu tenho acompanhado, que têm feito muitos trabalhos bem interessantes em relação a isso e dados científicos bem consistentes assim. E aí, para encerrar, né,
o legado, né, que os povos indígenas têm na Amazônia é que a maioria dos alimentos frutíferos que tem aqui na região, arqueologicamente falando, né, com dados arqueológicos já foram comprovados, os povos indígenas eles tinham uma prática de fazer manipulação de alimentos. E essas manipulações acabou, enfim, construindo esses alimentos que fazem parte intrinsecamente, né, da nossa cultura, principalmente aqui no Pará, eu acho que na região como um todo, né? Então, por exemplo, a castanha do Pará, o açaí, a pupunha e o tucumã, né, são alguns exemplos de frutas que foram inventadas, né, que foram através dos povos indígenas. Elas foram plantas que foram construídas pelos povos indígenas e que, se elas existem hoje, é graças a eles. E a vida em si, né? No caso, aqui são algumas fotografias que eu fiz de algumas comunidades que eu faço pesquisa, né? Que é a comunidade do Aritapera. E aí, basicamente, é para falar isso, né? Que as comunidades em si, né? Todas as comunidades, quem vive uma vida comunitária, né, ela pensa diretamente nesse recurso da floresta, né? São eles que fazem o manejo da pesca, são eles que fazem as plantações agroecológicas. Tanto é que aqui na região de Santarém, quem é que faz isso, né? Quem é que abastece as feiras populares daqui? São pessoas provenientes dessas comunidades e elas precisam intrinsecamente da floresta para com que consiga fazer essas plantações, né? Que no caso, por exemplo, de comunidade várzea, tem uma grande plantação de melancia, de girimum, são eles também que abastecem as feiras de pescado, né? A gente tem uma cultura de consumir muito peixe e a gente valoriza muito o peixe que é proveniente do rio. E aí tem uma outra questão também que foi diagnosticado pela UFOPA também, é que em 2017, inclusive, já tem um bom tempo atrás, que comunidades vastas daqui da região, algumas delas fizeram uma testagem do sangue, né, desses comunitários e diagnosticaram que eles estavam infectados por mercúrio. 70% de mercúrio no corpo. E aí teve uma outra coisa, né, que houve aquela questão lá de Alter do Chão, né, e provavelmente chegou aqui em Santarém também, que é isso, o sedimento chegou aqui, o sedimento do garimpo. E houve uma audiência pública para com que implementando que fizesse uma testagem em massa da população, no geral daqui, só que essa testagem em massa não aconteceu porque a gente, infelizmente, né, tem uma prefeitura que não é preocupada com a saúde e com o bem-estar da população, que e para ironia, né, porque o nosso prefeito daqui da nossa cidade, ele é um médico, e ele não está nem aí, assim, para a saúde da galera. E, infelizmente, a gente fica nessa incógnita, né, do tipo, será que estamos sendo impactados por isso? E, infelizmente, conforme essas coisas vêm vindo, né, a gente acaba normalizando, as pessoas acabam normalizando todos esses impactos que vêm acontecendo e vão aprender a conviver com isso. Mas com o tempo vai ser bem triste, né, ver que, aos poucos, né, tá sendo tudo bombardeado, assim, em decorrência do desmatamento. Uma outra coisa é a produção de cuia, acho que é só, que tem a produção de cuia, né, aqui na região de Santarém, não só daqui de Santarém, mas no Pará como um todo, e ela é considerada como patrimônio cultural e que é uma grande tecnologia também dos povos indígenas, que é um tipo, né, de vasilha natural e que a gente utiliza ela para várias coisas, né, para fazer plantação, para tirar água, para colocar alimento dentro e tudo mais. Eu acho que basicamente é isso, galera. Vou abrir para perguntas, porque já estamos correndo contra o tempo.
Muito obrigada, Emily. Deixa eu passar aqui para você me ver também da câmera. Pronto. Você consegue me ver? O pessoal que está nas outras salas. Vamos então abrir para o debate. Emily, a sua fala sobre esses impactos socioambientais sobre a região, a gente percebe assim como é complexo. A mídia divulga algumas coisas, né, mas a gente não conhece de fato o que está acontecendo no nosso país. E não tem como eu sempre pensar nas populações tradicionais, nos quilombolas, nos indígenas. E você já respondeu falando sobre o movimento de pé, um pouco sobre como essas populações elas têm resistido. Elas têm se organizado de alguma forma. Mas isso é suficiente? Tem outros movimentos que você observa? Tem populações extrativistas na comunidade? Então, eu vou passar para o professor Jorge, né, também para alguns alunos, e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Inscrições? Bom dia. Pessoal, acho que quando eu vejo essas apresentações, eu fico essa informação partindo, tendo em vista principalmente a minha grande preocupação com a questão ambiental. E aí a apresentação acho muito explanou bem uma situação que, mesmo de longe aqui, eu como professor de geografia, pesquisador da área ambiental, a gente se preocupa. Essa questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável na Amazônia, é um problema sério, porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que lembrar do tripé do desenvolvimento sustentável, que é aquela história do economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. É como ela faz todo esse relato, né, da questão das comunidades que habitam lá na região. Aí fica que eu achei muito interessante quando ela sempre coloca em voga, né? Esse desenvolvimento realmente está atingindo a todos. As comunidades que moram lá, que vivem lá, elas estão fazendo parte desse desenvolvimento econômico, social. E aí vem um fato que eu acho que eu nunca falei, não sei se falei para alguns professores aqui. Meu bisavô era filho de indígenas. E aí eu tenho vários relatos do meu avô a respeito do que eles passavam. Isso aqui, eu estou falando do Nordeste, ali em Pernambuco. Mas imaginem, isso eu estou falando do século XX. Imagine no século XXI, nós ainda vemos esses fatos. Quando ela estava mostrando a questão do Rio Tapajós, que você mostrou, que ali você tem aqueles sedimentos, e aqueles sedimentos, eles vão reduzir a oxigenação da água do rio, e é o que vai causar aquela mortandade de peixe que ela estava mostrando. Mas também tem outro fator que ela citou, a questão o mercúrio que é utilizado pelos garimpeiros. O mercúrio ele vai entrar na cadeia orgânica dos peixes, tá? E, sinceramente, minha gente, não só agora não. As próximas gerações talvez sejam afetadas por essa questão da poluição do mercúrio no rio, porque o mercúrio ele vai depositado no sedimento lá no fundo do rio, na casa do rio, e toda vez que tem uma enchente, aquele mercúrio é devolvido, e aí os animais vão se alimentar, né? Vão usar aquela água para suas próprias de oxigenação, e com isso você tem animais que vão ficar por muito tempo aí com essa contaminação, e a população que se alimenta de peixe, como ela ressaltou aqui, eu não sou apaixonado por peixe. Eu só sei dizer, eu sou aquela pessoa que pensa essa coisa ainda mais, no nível assim, mais crítico ainda. Eu inventaria comer o peixe de qualquer rio na Amazônia hoje, certo? Se eu morasse lá, se eu vivesse, é claro que a gente sabe que aí tem outro lado. Tem muitos que o alimento que tem é só esse peixe. E se for o único alimento, né? Isso, é o único alimento que tem, certo? Então vejam como muitas vezes
essa visão de desenvolvimento a todo custo, gera uma cadeia de problemas, dizima povos locais, povos tradicionais que têm todo um trato, todo um equilíbrio ecológico de convívio com essas localidades, com esse espaço geográfico. Manejo com a terra, né? Com o solo. Com a terra, com o solo. Essa questão ali do desmatamento que ela mostrou, ali do garimpo, eu tive alguns trabalhos com alguns alunos lá em Campina Grande, TCC, trabalho com conclusão de curso, sobre o impacto ambiental ali na região de Carajás. Minha gente, a Amazônia é um caso sério. Vocês viram que ali onde tirou o ouro, o solo é amarelado. Vocês viram? Aqueles são solos arenosos. A regeneração ali não são décadas, não. São várias décadas. Só para vocês terem ideia, aqui na floresta amazônica, na floresta atlântica ou mata atlântica, a regeneração da vegetação é em torno de 30, 40 anos. Lá é 300 anos. Então, assim, é uma situação complicada, mas eu parabenizo você pela sua apresentação, pela sua fibra. Você está trazendo a nós essas informações, como também a sua fibra em lutar. Eu sei que você tem uma luta aí. Então, eu me sinto, assim, como eu falei, de coração partido por tudo isso que eu vejo. Eu sinto no meu coração, entendeu? Mas você pode contar comigo, professor Jorge, com os demais professores do Instituto Federal. Então, nós estamos aqui para lhe apoiar nessa sua luta. Eu tenho uma amiga que tem uma luta, por exemplo, com a sua do Maranhão, no estado do Maranhão, na área também de Amazônia Legal. Ela é de lá de movimentos, né, do MST. Mas, assim, sinta-se ajudada, certo? Ou na área de pesquisa, precisar, por nós aqui do Instituto Federal. E eu, assim, não profico para você precisar, pode me encontrar com o professor Jaquebé, eu estou aqui para auxiliar. Conte comigo sempre, viu? Conte comigo sempre, que eu sou, assim, um apaixonado pela questão ambiental, mas que vou lutar enquanto vida eu tiver por essas questões, certo? Então, um abraço para você, um cheiro bem grande para você e Deus abençoe você, viu? Parabéns. Quem mais? Você pode vir até aqui por causa do microfone. Aqui ela tiver. Oi, tá, já vou falar para a senhorita e também para a geral aqui. Alguém já percebeu que nos repórteres de hoje em dia, nas informações de hoje em dia, é muito difícil você ver alguma coisa relacionada à Amazônia? A maioria são informações que, infelizmente, mostram a realidade, ou aqui da Paraíba, uma realidade muito mais ruim, na minha opinião, e se for do Brasil, deve ser algo, morreu trocentas pessoas para ocorrer. Por exemplo, que aconteceu lá em São Paulo, quando o avião caiu, se eu não estiver enganado. Então, na minha sincera opinião, eu queria colocar isso em discussão, que isso também relata a crítica que devemos fazer às pessoas que são, entre aspas, os donos de empresas de informação. Que por mais que hoje em dia as pessoas sejam muito rápidas, vendo eu, a gente deve também valorizar a Amazônia. Não somente pelas próximas gerações, mas também por nós também. Porque se a gente não tiver a Amazônia, não temos internet e vamos cada dia mais nos tornar mais robóticos. Teu nome e curso? José Antônio de Eletrotécnica. Obrigada, José. Emily, nós temos também uma pergunta da Sara, que está em outra sala. Ela colocou assim: fale um pouco sobre o movimento de resistência da população local. Foi mais ou menos o que eu também perguntei a você. Professor Stênio? Mais alguém? Mais alguma pergunta das outras salas? Para a gente encerrar? Bom dia a todos e todas. Eu vou ser bem breve. Primeiro, parabenizar ele aí pela belíssima exploração. Enquanto a apresentação estava sendo feita, eu fui pesquisar, né, algumas informações sobre a Cargill. E aí, como historiador, meu nome é Stênio, perdão, não sei se me apresentei no início, mas eu comecei a perceber a dimensão que essa empresa tem no capitalismo no mundo. Né? Ela é uma empresa de capital fechado.
ela não está na Bolsa de Valores, e ela evita ao máximo qualquer exposição. Inclusive, ela opera em diversos outros segmentos, tem centros de pesquisa na Bélgica. Então, eu fico muito preocupado com a apropriação que o capitalismo fez, né, dessa ideia de sustentabilidade. Eu queria que você explorasse um pouco mais. Eu vejo, de certa forma, uma incompatibilidade. Por exemplo, no nosso currículo dos cursos integrados aqui do IFPB, a gente tem a disciplina de empreendedorismo. E a própria Cargill, ela percebe que esse discurso ele vem ganhando espaço, né, e mudando um pouco, digamos, a dieta do americano, que sempre foi aquela dieta trash, mas a população passa a buscar alimentos, digamos, mais saudáveis, e a indústria, né, ela vai captar, e o agronegócio também esse discurso. Então, ao mesmo tempo, olha a fonte que eu estou pesquisando. O artigo é da revista Exame, que, se não me engano, é ligado ao Grupo Globo. Ao mesmo tempo, na televisão, aquela mensagem parece sei lá, um constante na grade da Globo. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E isso ganhou uma dimensão na classe média, da qual o nosso aluno, né, que classe mais pop, classe média, mas também nos setores que têm um interesse direto, né, na economia, na figura do Salles, que foi o ministro do Ambiente do governo anterior, termina que isso ganha uma predominância muito forte, né, de que o Brasil depende do agro, e, na verdade, tudo aquilo que está em torno, que gira em torno de toda a cadeia produtiva, ela vem causando esse problema aí diretamente na Amazônia. E aqui no Nordeste, nós tivemos com algodão, com a produção de algodão, e agora com a expansão das chamadas fazendas de energia solar e eólica, que causam um impacto socioambiental gigantesco. Então, queria ver como é que vocês enxergam esse discurso extremamente articulado do capitalismo de tentar trazer essa dimensão, né, de preservação ambiental, que na verdade é mais uma mercadoria a se vender à custa de vidas, de um ecossistema e de todo o impacto global que nós estamos acontecendo. Desculpa, eu esqueci o objetivo, mas terminei aqui me estendendo. Parabéns, né? Obrigada, professor. Como nós já estamos com o nosso horário avançado, posso passar então para a nossa convidada finalizar, responder? E aí, Emily? O que é que você nos diz? Então, eu vou começar pela Cargill, que o Estênio acabou de falar. É que, assim, e dando adendo também a como a gente, né, que faz parte de movimento, né, de movimentos, né, que estão pensando, enfim, uma vida, né, no bem viver, nessa questão para que enfim, a nossa prática cultural permaneça, né, que a gente permaneça tendo acesso e essa conexão com a floresta. A gente, assim, já teve várias movimentações contra, né, até mesmo antes de ela ser implementada aqui na nossa região, aqui na cidade. Só que, infelizmente, acabou sendo, enfim, os peixes grandes, entre aspas, né, acabaram tendo mais poder e conseguiram fazer o que fizeram. A ideia que a gente tem é que, assim, a gente não se alimenta de soja, né? Então, tudo isso que está sendo produzido aqui não fica aqui, ele vai para fora. E isso é bem nítido. E a questão de emprego também, que é o que foi popularizado na época, acabou não acontecendo. E a única coisa que a gente tem essa maior preocupação é em relação às produções agrícolas, né? Que no caso é a agroecologia. E aqui também, aqui na região do oeste do Pará, a gente não tem essa ligação muito forte com o MST, por exemplo. Mas tem a agricultura familiar, que são pessoas que estão localizadas, né, em comunidades tradicionais, que no caso é comunidades quilombolas, comunidades de várzea, comunidades agroextrativistas e comunidades indígenas, que são quem faz,
né, e produz esses alimentos que está no prato, né, que está na mesa de todas as famílias que estão localizadas tanto em cidades como em outros locais. Tanto é que eles também fazem, quando tem uma grande colheita, né, de todos esses produtos, esses subsídios alimentares, eles são, às vezes, né, eles chegam até a fazer também uma ação social, né, fazem doações para abrigos e órgãos, né, que cuidam de idosos, de crianças e adolescentes, mulheres em condições vulneráveis, né, periferias daqui da região de Santarém e outras cidades. Então, eu acredito que essa movimentação que está tendo agora, assim, o tempo todo está sendo barrado, né? Recentemente também teve uma outra movimentação que é contra a Ferrogrão, que é mais um outro projeto político que estão querendo implementar aqui na nossa região, que é a construção de uma ferroviária para ligar aos portos, para ser ligada aos portos, né? E que liga aqui Santarém e outras comunidades, que é mais uma coisa também que tem sido movimentada principalmente pelos povos indígenas e organizações de apoio a eles, né? Contra essa construção e outras mais. Geralmente as organizações têm, né, todo um apoio jurídico e tudo mais, e que tem a todo momento feito denúncias e fazendo levantamento do quanto isso daí vai impactar as comunidades em si. E basicamente é isso. Uma outra coisa que está na boca do povo agora é a COP30, que vai acontecer ano que vem em Belém. E a COP, ela é uma conferência muito importante, porque ela envolve muitas entidades, inclusive as Organizações Unidas, né, internacionalmente, e o local que foi escolhido foi aqui no Brasil, né, então eles vão querer ver como é que essas políticas, né, para, enfim, essa questão da emissão do carbono e da emissão dos gases e tal, e como é que está sendo feito essas práticas, né, para com que mantenha a floresta preservada, tendo em vista de tudo isso que está acontecendo agora. E aí, o que eu tenho percebido e conversado e dialogado, né, com pessoas que estão presentes, né, nesses movimentos sociais, organizações, e próprias pessoas de representações de associações de comunidades, é que o discurso que estão presente em Belém, porque em Belém é a cidade que está sendo, que vai, né, enfim, acolher todas essas pessoas, os estrangeiros, e só que o que está sendo propagado em Belém é que eles estão preocupados em receber as pessoas de fora, essas pessoas que vão para lá, mas não estão pensando em incluir as pessoas também que fazem parte daqui que moram aqui na Amazônia e que estão pensando em possíveis soluções, né, para com que todos esse desmatamento que está acontecendo aqui, e até mesmo num projeto para uma construção de cidade mais sustentável, porque as cidades daqui, da região da Amazônia, não estão pensando do quanto isso também polui, né? Muitas cidades foram feitas historicamente de maneira muito improvisada e acaba reproduzindo muitas práticas que acontecem na região sul, no caso, né? Tipo, cidade de São Paulo, que é uma cidade extremamente poluente. Então, muitas cidades acabam reproduzindo esse tipo de prática também. Derrubada de árvores, que é uma outra questão também que tem atingido muito, que tem impactado muitas cidades. E aí, tudo isso são questões que muitas organizações já têm um projeto, já têm uma noção de qual é a solução e que seria possível ser levada, né? E que precisa ter voz, mas que basicamente é isso, assim. Está tendo várias audiências públicas aqui na região também, já teve várias audiências públicas, inclusive com a presença da Marina Silva, né, que é a ministra do Meio Ambiente
e Clima. E aí ela tem apresentado de uma maneira muito favorável as demandas que as comunidades têm demandado, né? E essas organizações também. Só que é isso, a gente espera que a prática, né, em si ela seja instaurada, assim, que haja uma amenização. Em relação ao movimento Amazônia de Pé, ela tem sido um movimento bem grande que está acontecendo, ela tem se expandido também para outras regiões do país, daqui do Brasil, porque o que a gente precisa para que essa lei, no caso, que é uma lei que precisa ser instaurada, né, porque ela dá um direito à floresta, né, para que a floresta se mantenha de pé, que ela não passe só a pertencer, enfim, ao Estado, mas que também seja um direito que pertença às comunidades que estão presentes nos locais, e toda essa questão também mais regrada em relação ao desmatamento, porque está sendo desenfreado. Então, eu acredito que o movimento Amazônia de Pé seja uma solução para isso. E a COP30, muitas organizações não têm se sentido representadas em relação a ela, mas que estão ali como a pedrinha no sapato, né? Então, eles estão lutando para que estejam presentes nessa conferência e que leve essas questões, porque tudo que para quem eles estão mais dando palco são justamente para essas empresas que têm desmatado muito, né? E aí, por exemplo, no caso da Cargill, acho que não só a Cargill, mas tem muitas mineradoras que têm se utilizado de discurso do tipo mineração sustentável, que é uma coisa que a gente até hoje assim não consegue entender aonde que tem de sustentável, né, nesse processo de mineração. E a mesma coisa é o que a Cargill também faz publicação. Ela publica que ela tem uma prática sustentável, que ela está na Amazônia e tudo mais, que se utiliza, né, do que a gente chama de maquiagem verde, porque fala que tem um grande grupo de pesquisadores e que está fazendo esse monitoramento e tudo mais, mas na real mesmo não está fazendo nada, assim, pensando no ambiente, assim, e nesse impacto que está acontecendo, e nem tem feito, enfim, políticas públicas voltadas para isso mesmo. Mas eu acho que basicamente é isso, tem muitos movimentos que têm o tempo todo feito denúncias e que têm feito publicações em relação a isso, e que tem também levado denúncias tanto para o Ministério Público como esses órgãos de instituições e que tem minimamente tendo alguns efeitos assim dentro dos órgãos e de todas essas coisas. Espero que eu tenha tentado. Muito obrigada, Emily. Respondeu sim. Eu acredito que talvez nas outras salas também nós temos um auditório com 90 alunos e mais 4 salas, né? Então, eu espero, Emily, como a gente está com um tempinho um pouco avançado, acho que não vai prolongar um pouco mais a nossa conversa, mas eu espero que nós tenhamos outra oportunidade para conversar, porque quando a gente fala de impactos ambientais, aí vem, e você tocou no assunto da segurança alimentar, tem a questão da projeção social, da desigualdade, então são muitos elementos que nos deixam, que faz a gente perceber como a gente precisa conversar mais sobre isso e conhecer, principalmente. Conhecer e se mobilizar também e apoiar esses movimentos, como esse que você trouxe, né? O movimento Amazônia de Pé. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada a todos os professores, alunos que estão aqui, os que estão nas demais salas também. E vou dizer até a próxima, Emily, para a gente marcar um segundo momento com você. Muito